Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. E para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Num tempo de silêncio, rezemos ao Espírito Santo, pedindo a graça de acolher essa palavra e compreender plenamente tudo o que ela hoje nos revela. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, terminados os festejos da Semana Santa, a alegria da Páscoa deve continuar de forma intensa até Pentecostes, celebrando a alegria da Páscoa por 50 dias, proclamando, cantando, louvando a Deus pela alegria da ressurreição de Jesus.
não só recordamos a alegria da ressurreição, mas pela Eucaristia nós participamos daquela mesma unção a que foram atingidos, tomados, tocados pela presença do ressuscitado, os discípulos no comecinho da vida nova em Cristo. Tomem comigo o Evangelho. Esse texto é um texto muito bonito. Geralmente no segundo domingo da Páscoa cai esse texto ou parte dele. De novo, eu confesso a vocês que todos os anos, preparando a pregação, rezando o texto, meditando o texto também para aplicá-lo em minha vida, eu fico muito tocado com a forma com que o Senhor se mostra sempre novo na palavra. Eu vou tomar um pouco diferente o eixo da pregação hoje, porque eu fiz na meditação 10 sinais do ressuscitado na igreja, exatamente para que as pessoas que tentam seguir Jesus hoje, querem viver uma fé e um seguimento de Jesus hoje, não caiam na besteira de seguir Jesus sem a igreja. A partir da ressurreição e desse texto, fica claríssimo que a forma nova de nós nos relacionarmos com Jesus é através da igreja, no ritmo e no tempo da igreja, e não do relógio e do tempo do mundo. Vamos lá? 10 sinais da nova relação com Cristo a partir da igreja. Número 9 do seu folheto, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana. Isso aqui já põe para a gente o ambiente. Lembra o quê? Lembra o relato da criação. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, lembra o livro do Gênesis, o comecinho, o início, como Deus começou tudo. Ao anoitecer, ao terminar o primeiro dia da semana, leia: estando fechadas por medo dos judeus. Vamos, igreja. As portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Os discípulos se encontravam reunidos, com as portas fechadas, com medo dos judeus, mas reunidos. É a igreja reunida, é uma comunidade de fé reunida. Jesus entra, apesar da porta fechada, apesar do medo. Jesus entra, põe-se no meio da igreja e diz o quê? A paz esteja convosco. Repitam comigo: na igreja reunida, na igreja reunida, Jesus se faz presente. Jesus se faz presente. Ressuscitado. Ressuscitado. E dá o dom da paz. E dá o dom da paz. Minha gente, nós temos vivido cada vez mais dominados pelo medo. Nós temos cada vez mais tido vontade de trancar e fechar tudo. O coração, a casa, a igreja. Quantas igrejas deixaram de ficar abertas durante o dia, morrem de medo de abrir à noite por medo de assalto, de roubo. Quantas pessoas com medo de ir à igreja, e com medo de algum
alguma coisa ruim acontecer. Quantas pessoas que passam a ter a sua vida guiada pelo medo. Levante a sua mão direita para o céu, reze comigo. Senhor, Senhor, não me permita não me permita trancar minha vida, dominada pelo medo. Senhor, Senhor, que eu tenha coragem de abrir as portas e te procurar para te encontrar na igreja reunida. Dá-me, Senhor, agora o dom da paz. Amém. Amém. Versículo 20. Então, primeiro sinal do Cristo ressuscitado. Na igreja reunida, Ele se faz presente e dá o dom da paz. Segundo sinal, versículo 20. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Digam comigo: para a igreja reunida, Jesus mostra as marcas e dá o dom da alegria. Levante a sua mão para o céu, peça comigo: Senhor Jesus, dá para nós, para mim, para nossa vida, o dom da alegria. Deixa-nos ver as marcas, sinais da sua presença verdadeira. Dá-nos o dom da alegria. Amém. Versículo 21. Terceiro sinal do ressuscitado. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Terceiro sinal do ressuscitado na igreja. Ele dá de novo o dom da paz e envia em missão. Levante a sua mão direita para o céu, não cansa não. Senhor Jesus, dá-nos o dom da paz, e envia-nos em missão. Faz de mim um missionário. As mulheres, uma missionária da tua paz. Que eu leve para o mundo esta paz. Amém. É só oração esse texto. Versículo 22. Quarto sinal do ressuscitado. E depois, leia. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Para lá. Repita comigo. Sobre a igreja reunida, o ressuscitado sopra o dom do Espírito Santo. Levante a sua mão para o céu e peça: Senhor, ressuscitado, vencedor da morte, sopra sobre mim, sopra sobre nós, dá-nos o dom, enche-nos do dom do Espírito Santo. Amém. Quinto sinal do ressuscitado. Versículo 23. Leia. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Quinto sinal. Repitam comigo. Para a igreja reunida, o Senhor capacita, qualifica a igreja, cada um de nós, para o dom do perdão. Minha gente, você tem noção de que perdoar não é obra sua? Você que todas as vezes que vai confessar,
repete para o padre: ai padre, eu não sei perdoar, não dou conta de perdoar. Você já se tocou que perdoar não é coisa sua, mas é coisa do Espírito Santo que capacita você, que qualifica você. Às vezes eu brinco com as pessoas que choram, dizendo a mágoa que elas têm no coração, dizem: eu não dou conta de perdoar, eu não sei perdoar. Eu digo assim: ninguém dá conta, ninguém sabe. Perdoar é obra do Espírito Santo. Alguns dizem assim: padre, eu não tenho amor porque eu não sei perdoar. Eu falo: perdoar não é obra de amor, não. Você pode nunca amar uma pessoa e nunca vai amá-la com sentimento assim de afinidade, de afeto, nunca. Mas você pode dar conta de perdoá-la tranquilamente, se você deixar o Espírito Santo operar em você essa obra. Repita comigo, levantando a sua mão para o céu: Senhor Jesus, Senhor Jesus, ressuscitado, dai-me agora, pelo Espírito Santo, a capacidade, a qualidade do Espírito Santo, para perdoar. Segure a sua mão erguida e se lembre das pessoas que você mais tem dificuldade de perdoar. Peça ao Espírito Santo para capacitar você, qualificar você, para você perdoar essas pessoas. Amém. Amém. Agora vem 5 características de quem não dá conta de continuar firme na igreja, mas sonha ter a paz de Jesus, sonha ter o sopro do Espírito Santo. Vamos lá? Versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, leia. Não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes, todo mundo bem bonito: se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Olhe para cá. Tomé fala: se eu não puser a mão na marca do prego, se eu não enfiar meu dedo na ferida do seu lado traspassado, não acreditarei. Tomé representa aquelas pessoas que se dizem cristãs, mas têm muita dificuldade de viver na igreja. Existe gente assim hoje em dia? Em nossas famílias tem muito Tomé? Em nós há muito de Tomé? Pois é, se você continuar deixando o Tomé que há em você mandar em você, você vai ser uma pessoa sempre se chamando de cristã, de cristão, mas sempre tomada de dúvida e incredulidade. Meditando esse evangelho, eu fui ler algumas coisas muito curiosas para ajudar a gente a aplicar essa palavra. Quem é mais velho junto comigo dizia assim, escutava muito os evangélicos dizerem assim há 20, 30 anos atrás: não existe crente não praticante.
Existe católico praticante e católico não praticante. A pessoa, quando é crente, quando é evangélico, ele é evangélico mesmo. Hoje isso não é mais verdade, não. O último censo do IBGE, eu li essa semana, que pode ajudar a gente a compreender a fé de forma mais profunda. O último censo do IBGE identificou que no Brasil existe aproximadamente 42 milhões de evangélicos. Desses, 15 milhões se declaram evangélicos, mas de nenhuma igreja. Os evangélicos usam uma expressão que é a seguinte: os desigrejados. Os desigrejados, aqueles que vivem a fé, gostam de Jesus, acompanham por um programa, uma pregação, outra na internet, na televisão, no rádio, mas não tem igreja nenhuma. Por quê? Porque no passado, a presença dos evangélicos era nova e intensa, e ninguém via defeito e fraqueza neles. Mas a igreja que tem 2000 anos, todo mundo sabe um monte de coisa delas. Passados os anos, as pessoas foram convivendo com a igreja evangélica e começou a ver o quê? Fraquezas, defeitos. Nós queremos e nós fantasiamos uma instituição impecável. Mas nós somos assim em tudo. A gente quer uma mãe que não tenha defeito, um pai que não tenha defeito, uma esposa que não tenha defeito, um esposo que não tenha defeito. A gente quer filhos que não dê trabalho. Nós fantasiamos. E quando as decepções vêm, nós desencantamos de tudo. Tomé não resistiu 3 dias. No final do primeiro domingo, à noite, Tomé já tinha desistido. Chegou a hora de ir para a missa, Tomé falou: não vou não. Hoje não dou conta não. E Tomé se sente fraco, porque ele foi testemunha disso aqui tudo. Os Tomé de hoje que chega na hora da missa, não quer vir à missa, é porque foi deitar tarde, a janta ontem foi pesada, porque hoje quer ver o jogo, porque foi assistir corrida na televisão. Os Tomé de hoje não querem vir à igreja, não é porque passaram por essa tragédia, não. É porque está com preguiça. Os Tomé de hoje não vêm à missa à noite porque almoçou demais. Não é? Aí arruma uma desculpa. Porque na maioria das vezes, nós nem conhecemos direito a igreja. Ou ainda que a conheçamos muito. Tomé é símbolo do cristão que se diz cristão, não vai à igreja e tem mais um: não acredita no testemunho dos que vão à igreja. Existe gente assim? Existe? A partir de hoje, você vai ter que mudar a sua estratégia para lidar com esses Tomé na sua casa, no seu trabalho, na sua sala de aula, na sua vizinhança, na sua família. Vamos. Versículo 26. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa. 8 dias depois, que dia é? Domingo. 8 dias depois, que dia é? Quer dizer que agora tem a igreja, a instituição
igreja que se reúne no tempo da igreja, no domingo. Então, você vai ter que desmantelar o seu relógio para obedecer o relógio da igreja. Senão, você vai acordar e vai ficar com preguiça ou desiludido de ir para a igreja. Veja, 8 dias depois encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa. Leia. E Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Então, 6º sinal do ressuscitado na igreja. Repitam comigo: Jesus se faz presente. Jesus se faz presente com frequência na reunião da igreja. Levante a sua mão para o céu. Diga comigo: Senhor, por absurdo que pareça, por estranho que pareça, me ajude a renunciar tudo que me afasta da igreja e da reunião da igreja, a Santa Missa no domingo. Jesus, põe no meu coração um zelo enorme pela participação na igreja, na celebração dominical, a Santa Missa. Amém. Então vamos ver o desfecho. Versículo 27. Tomem comigo. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas mais incrédulo, mas fiel. 7º sinal do Cristo ressuscitado. Repita comigo: Jesus se mostra ressuscitado com as marcas para vencer em mim as minhas dúvidas e a minha incredulidade. Levante a sua mão direita para o céu e reze comigo: Senhor Jesus, agora, na sua presença, no primeiro dia da semana, eu estou aqui. O Senhor conhece as minhas dúvidas, as minhas descrenças, as minhas desculpas, ainda que verdadeiras, para não vir à igreja, para não participar da Santa Missa. Jesus, como o Senhor disse a Tomé, eu te peço, vence tudo que me torna infiel a ti e à sua igreja. Amém. Repita comigo: ser fiel a Jesus. Desculpe, espera lá. A outra parte, pode ser que você ainda não tenha uma graça especial para dizer a segunda parte. Diga comigo: acreditar em Jesus é acreditar também na sua igreja. Isso é difícil, gente? Olha que Tomé tinha uma lista de desculpas enormes. Tomé viu Jesus dando bronca nos 2 filhos da viúva de Zebedeu, dos filhos de Zebedeu, que foram a Jesus para pedir os 2 lugares, uma à direita e outra à esquerda, quando ele estivesse na glória. Tomé viu Jesus
dizer para Pedro que antes que o galo cantasse 3 vezes, antes que o galo cantasse uma vez, Pedro teria negado 3. Tomé assistiu Jesus dizendo para Pedro, quando Pedro quis tirar Jesus do caminho da cruz, dizendo: Deus não te permita tal coisa. Tomé assistiu Jesus dizendo a coisa mais horrorosa para Pedro: vai para longe de mim o quê? Então Tomé é um cara que assistiu muita coisa feia nessa igreja, não foi? E você vive assistindo coisa feia nessa igreja? Aí você desencanta desse padre e vai para outra igreja. Você fica lá um tempo, acha bonito, conta para os outros, passa o endereço, conta, mostra a foto. Daí um pouco você, esse padre, tem umas pessoas lá nessa igreja. Você vai decepcionando igualzinho Tomé. Isso existe ou não? Você vai ficando um ótimo contador, e você conta numa perfeição enorme como a de Tomé, o que é que não presta na igreja, e você fica com isso. Tem muita gente que se diz cristão, e que não passa de bons contadores dos defeitos dos padres, que eu tenho certeza que não são poucos, a começar por mim. Um dia eu escutei uma senhora de muitos anos dentro de uma comunidade, uma senhora daquelas que nasceu dentro da comunidade e deu a vida ali. Foi numa missa de despedida minha, daquela comunidade. Ela se levantou e disse assim para o povo: gente, quando chegar o próximo padre aqui, não vamos fazer nem a lista das virtudes dele, e principalmente não vamos fazer a lista dos defeitos, porque se a gente começar, a gente não para nunca. Quando chegar o próximo padre aqui, vamos fazer a lista do carinho de Jesus para conosco, que não nos deixa sem a sua palavra e sem a sua Eucaristia. Assim nós não vamos deixar a comunidade nunca. O que tem de cristão besta, que troca Jesus por uma lista de defeito do padre? O que tem de cristão estúpido, que troca Jesus ressuscitado por meia dúzia de gente que ele não gosta na comunidade? Isso existe? É a pior gambira que você faz na sua vida. Empurra Jesus para lá e vira contador de desgraça, de pecado e de miséria de membros da igreja. Só que tem uma coisa: você pode levar no seu coração todo o lixo da igreja, mas tem uma coisa difícil também para mim dizer: sem a igreja, eu e você não vamos receber Jesus ressuscitado, o dom da sua paz, o sopro do seu Espírito. Combinado? Combinado? Reage, igreja. Combinado? Põe o teu dedo aqui, Tomé. Estende a tua mão, coloca no meu lado, Tomé. Sétimo sinal, repita comigo. Na igreja, Jesus se mostra para vencer as minhas dúvidas, as minhas descrenças, com a própria igreja, e com membros da igreja. Mas Ele está aqui. Versículo 28. Oitavo sinal de Jesus na igreja. Versículo 28, toda a igreja comigo. Tomé
Respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Para lá. Oitavo sinal de Jesus ressuscitado na igreja. Ele, depois de dar o dom da paz, ele chama quem é fraco, quem está fraco, para tocar nele e para, como Tomé, professar de novo a fé nele na igreja. Levante a sua mão direita para o céu e reze comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, dá-me a graça, dá-me a graça, mesmo na minha fraqueza, mesmo na minha fraqueza, de professar de novo de professar de a minha novo fé. a minha fé. Faz a minha fé Faz a minha ser fé mais forte ser mais do forte que tudo que eu sei do que tudo que eu sei de fraqueza, de fraqueza, de erro, de fragilidade fragilidade da sua igreja, da sua igreja, da minha comunidade. da minha comunidade. Amém. Amém. Versículo 29. Vamos repetir. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados que creram sem terem visto. Levante a sua mão direita para o céu, reze comigo. Senhor, Senhor, hoje hoje eu estou aqui eu estou aqui com a comunidade reunida. com a comunidade reunida. Eu não te vejo Eu não te vejo fisicamente daquele jeito daquele jeito como a comunidade viu. como a comunidade viu. Eu não toco sua mão. Eu não toco sua mão. Eu não toco a ferida do seu lado. Eu não toco a ferida do seu lado. Mas eu posso acreditar, Mas eu posso acreditar sem ter visto, sem ter visto, porque o Senhor me dá porque o Senhor me o dá dom de escutar o dom de escutar a palavra da salvação, a palavra da o salvação, seu evangelho. o seu evangelho. Dá-me, Senhor, Dá-me, Senhor, pela escuta da palavra, pela escuta da palavra, o dom de crer o dom de crer sem ter visto. sem ter visto. Amém. Amém. Nono sinal de Cristo ressuscitado na igreja. Levante a sua mão para o céu, repita comigo. Jesus permite ser tocado por mim, apesar das minhas dúvidas. Segure a sua mão erguida e fale para Jesus te ajudar a tocar a palavra, tocar agora o corpo e sangue dele, que daqui um pouco você vai receber. Ele vai te tocar e você vai tocar em Jesus por essa palavra e pelo seu corpo e sangue. Peça a Jesus, apesar das suas dúvidas, que você toque Jesus, que Ele toque você. Amém. Amém. Versículo 30. Todo mundo? Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, mas que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para quê? Acrediteis Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Levante a sua mão direita de novo, não cansa não. Reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus,
Eu acabei de ouvir sua palavra. Eu acabei de ouvir sua E palavra. tenho a possibilidade E tendo a possibilidade de acreditar, de professar a minha fé, de professar a minha fé, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo, o Filho de Deus vivo, e para que crendo e para que crendo eu tenha vida eu tenha vida em seu nome. em seu nome. Meu Senhor e meu Deus, Meu Senhor e meu aumenta Deus, minha fé, aumenta a minha fé, confirma-me na fé. confirma-me na fé. Amém. Amém. Inclina a sua cabeça, põe a mão no seu coração e, como Tomé, como toda a igreja, na presença de Jesus, renove a sua fé. Fale para Jesus ajudar você a vencer tudo aquilo que tem afastado de você a graça e o dom da fé. Quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Senhor Jesus, o Senhor conhece nossas dúvidas, o Senhor conhece as desculpas que arrumamos para abandonar a sua igreja. O Senhor conhece tantas pessoas que convivem conosco, e nós viemos à igreja e voltamos da igreja e não ajudamos em nada a elas a vencerem a dúvida, a fraqueza da fé. O Senhor conhece tantas pessoas em nossa casa, em nossa família, que como Tomé, quando nós chamamos a elas para virem para a igreja, elas desabafam as decepções delas, os motivos que elas têm para não vir à igreja e não acreditar em nada do que a igreja faz. Senhor Jesus, na minha família, na minha casa, no meu trabalho, faz de mim testemunha da sua presença aqui na igreja reunida. Faz de mim testemunha do dom do seu Espírito, levando o perdão, levando a paz. Senhor, não é fazer propaganda da igreja, mas atrair as pessoas para Ti, que se faz presente na sua igreja. Transforma meu testemunho, a minha fé. O Senhor conhece o quanto eu sou fraco na fé,
nos argumentos da fé dentro da minha própria casa. Corrige-me, educa-me. Fiquem de pé, toda a igreja. Estenda suas mãos aqui para a cruz e para a luz do fogo novo, Sírio Pascal. Deixe o folheto no banco. Estenda as duas mãos para o altar. Reze comigo. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vivo. Vivo. Ressuscitado. Ressuscitado. No meio de nós. No meio de nós. Por sua morte. Por sua morte. Por seu sangue na cruz. Por seu sangue na cruz. O Senhor pode me dar O Senhor pode me uma dar purificação uma purificação nova. nova. O Senhor pode me dar O Senhor pode me dar um novo ardor, um novo ardor, uma nova forma de viver a fé. uma nova forma de viver. Jesus, Jesus, por seu sangue, por seu sangue, por sua morte, por sua morte, por sua ressurreição, por sua ressurreição, renova em mim renova em mim o ardor da fé, o ardor da fé, como o Senhor renovou como o Senhor renovou em São Tomé. em São